Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de começar a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos agora. Se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho para receber em primeira mão o meu conteúdo. Também quero mandar um salve para todos os canais parceiros que dão aquele gás para a gente prosseguir, hein? Também eu quero do fundo do meu coração agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o nosso trabalho em vários grupos, vocês vão poder estar vendo o conteúdo de Angel Black. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é mandar beijo para os meus inscritos. Milhões de beijos, pois é por vocês que eu faço o meu conteúdo. Sem vocês, não teria Angel Black. Falou, galera? Também peço do fundo do meu coração que vocês não deixem de visitar a página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E se você aí tem um conto, uma história, um relato para compartilhar, manda lá para o e-mail do canal. O e-mail é lusonjavermelha@gmail.com, que estarei contando aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Como eu sempre digo, relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, como sempre digo, acredito no sobrenatural, então não duvido de relato nenhum. E vou falar, tem uns que até mexem muito comigo. Vamos lá? O relato de hoje é Gritos de Dor e Lamentos na Floresta do Sul. Vamos lá? Olá, Angel! Hoje vou contar uma história que ouvi num acampamento de inverno que fiz com o meu pai e uns amigos dele, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. Na época, eu tinha 13 anos, mas apesar do tempo que se passou, nunca esqueci. Meu nome é William e sempre ouço relatos do seu canal, pois minha esposa é sua inscrita. O ano era 1995 e como meu pai era guarda florestal, eu sempre gostei de acampar com ele. E naquele ano não foi diferente. Ele foi convidado para acampar durante uma semana em uma reserva florestal que tinha ou ainda tem lá para aquelas bandas. Sempre depois das atividades do dia, nós nos sentávamos ao redor da fogueira, comia pinhão, carne assada e tomávamos chimarrão. Às vezes se tocava gaita, mas a melhor parte era os casos que eram contados em volta da fogueira. Em uma dessas noites, em meio a vários casos contados, um me chamou particularmente a atenção. Um guarda florestal que era daquela região, como ele já tinha certa idade e já era aposentado, só que ainda ele era muito ativo. Então, ele sempre fazia um bico como instrutor, ajudando o filho dele nos acampamentos que eram feitos naquela reserva florestal, para se certificar que ninguém fizesse dano nenhum à natureza. O lema deles era: daqui leve apenas lembranças e deixe apenas pegadas. Bom, voltamos àquela noite. Ele se sentou no meio de todos nós e disse: se vocês escutarem choros de bebês ou gritos desesperados de mulheres, não se assustem.
são apenas fantasmas da região. Nós todos olhamos para ele, assustados, né? E assim ele começou a contar o caso, que ele jura que aconteceu com ele mesmo, e ali naquela mesma região. Agora vou contar exatamente como ele nos contou. Vou usar as palavras dele, ou seja, vou contar como se fosse ele relatando a sua história. Aí ele começou. Quando eu era um menino, mais ou menos da sua idade, ele falou apontando o dedo para mim. Por aqui, em uma casa, no meio da reserva, morava um velho senhor, muito atormentado. Pois, todas as vezes que ele resolvia se casar, bastava que a mulher dele engravidasse, e assim que o bebê nascia, antes da criança fazer 7 dias, algo levava o bebê embora, ou seja, o bebê desaparecia e sua esposa cometia suicídio. E isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que o homem, enlouquecido, pegou a arma, atirou na cabeça, tirando sua própria vida. Já quando eu era um jovem de uns 20 anos, outro homem recém-casado se mudou para a mesma casa. O pobre não sabia da história e o mesmo aconteceu com ele. Sua jovem esposa deu à luz a um menino, mas antes da criança completar 7 dias, a criança desapareceu e a mãe se suicidou, cortando profundamente os pulsos. O homem enlouquecido desapareceu, deixando a casa com o seu irmão. Aí eu mesmo me casei e estava muito feliz com minha esposa. E logo as coisas começaram a desabar sobre minha cabeça. Perdi meu emprego e já não estava mais conseguindo pagar o aluguel de minha casa. Então, eu e minha esposa fomos despejados. Resumo, acabamos tendo como única opção de moradia a casa que todos diziam ser amaldiçoada. O irmão do último dono tinha ficado responsável por ela e disse que eu poderia morar lá sem pagar aluguel, desde que cuidasse da casa e do quintal. Antes de ir morar lá, eu e minha esposa fizemos um pacto de que enquanto nós estivéssemos morando lá, não teríamos filhos e assim estaríamos seguros. Os primeiros dias tudo corria normalmente, mas depois de algumas semanas começamos a ouvir gritos horríveis de mulher vindo da floresta. E conforme os dias se passavam, ouvia-se também choro de bebês e risadas sinistras ecoando pela mata e entre as árvores. Nós trancávamos tudo e ficávamos quietinhos dentro de casa até os barulhos cessarem. Os dias foram passando e as coisas começaram a piorar. Nada de eu conseguir um trabalho para sair daquele lugar, mas ficar ali já estava ficando insustentável. Em um certo dia, como qualquer outro, uma mulher bateu palmas e saímos atender.
Era uma senhora de uns 50 anos, mas ainda era muito bonita. Ela usava saias rodadas e um monte de pulseira, unhas vermelhas. Mas era isso, ela tinha uns 50 anos mais ou menos. Quando atendemos, ela disse que era uma cigana viajante e que precisava comer e estava também muito cansada. Perguntou se podia passar uns 2 ou 3 dias conosco para descansar. E depois ela seguiria a viagem. Dissemos a ela que sim, mas que não teríamos muito a oferecer, pois como eu estava desempregado, lá em casa só tinha farinha de milho e algumas coisinhas como feijão gandu, que tinha os pés no quintal, e alguns legumes e verduras que eu mesmo plantava. E mistura era só quando eu conseguia pescar ou caçar alguma coisa. Ela sorriu e disse: "Não tem frescura não, meu filho. Eu só quero um lugar para descansar e qualquer coisa que sacie a minha fome, serei eternamente grata." Ela também se apresentou e disse que se chamava Sara. Ela comeu um virado que tinha lá de feijão gandu e farinha de milho. Logo esticou uma esteira de bambu na nossa sala e dormiu. Naquela noite que ela dormiu em casa, não se ouviu nenhum som vindo da floresta e todos nós dormimos muito bem aquela noite. Quando acordamos, tinha um cheiro maravilhoso vindo da cozinha. Aquela mulher tinha trazido em meio suas bugigangas pó de café. E já se faziam dias que eu e minha esposa não víamos café em nossa frente. Ela também estava temperando 2 patos selvagens que ela tinha batido. Ela nos disse que eles estavam morgando lá pelo quintal e ela os matou para fazer para nós. Ela também pediu desculpas por mexer nas nossas coisas sem a nossa permissão. Nem ligamos. Tomamos o café da manhã com boca doce e felizes da vida. Aquela mulher, a Sara, tinha nos trazido sorte. Ela ficou uma semana conosco e durante essa semana todinha não nos faltou nada, até conseguir emprego como guarda florestal. E não se ouvia nenhum barulho vindo da floresta. Mas logo chegou o dia de Sara partir. Ficamos muito tristes e com muito medo de todo aquele tormento voltar assim que ela se fosse. Ela se despediu de nós e disse: "Não tenha medo de morar aqui. Os gritos e choro da floresta não podem lhe fazer mal." Ela então enfiou a mão no meio das suas bugigangas da sacola, uma sacola enorme que posso dizer de viagem, e tirou 3 patuás, sendo 2 de tamanho normal, assim, de 3 centímetros, e um bem pequenininho, sabe aquele saquinho costurado com erva dentro? Então, um bem pequenininho, e disse: "Usem sempre." Minha esposa então arregalou os olhos e disse: "Mas são 3, nós somos apenas 2. Ela disse: "O patuá pequenino é para o seu filho Vladimir, que já faz 3 meses que está a caminho. Mas tenham fé. Não precisam ter medo, nem sair da casa. Só não percam a fé. Esses patuás garantirá a proteção de todos." Terminando essas palavras, Sara pegou suas bugigangas e partiu. Desapareceu na floresta.
A gravidez de minha esposa foi tranquila e nós já tínhamos nos acostumado com os gritos de lamento e choro de bebês que de vez em quando vinha da mata. Não tínhamos mais medo. Um dia, quando cheguei do trabalho, minha esposa tinha dado à luz sozinha em casa e tudo tinha corrido bem. Era um menino muito forte e bonito. Quando meu filho estava para fazer 7 dias, uma jovem muito linda bateu em nossa porta pedindo um copo com água, pois estava com muita sede. Também disse se podia entrar para tomar a água lá dentro e descansar um pouco. Mas assim que a moça entrou, minha mulher arregalou os olhos e começou a gritar: "Monstro! Monstro!" Instintivamente, corri para perto de minha esposa. Eu a abracei para acalmá-la. Ela então colocou o patuá que Sara tinha dado para mim no meu bolso da camisa, pois eu quase nunca o usava, apesar de minha mulher insistir. Quando me virei, aquela linda moça tinha virado a criatura mais horrenda que já vi em toda a minha vida. Parecia um corpo seco, com a pele grudada em seus ossos. Era alta, era unhuda, ou seja, tinha unhas enormes, como garras, e sujas, horríveis. Tinha também horríveis olhos vermelhos como sangue. E os dentes eram horríveis, eram muitos e muito grandes e pontiagudos. Parecia até dentes de tubarão. E a sua risada era muito alta e macabra, também estridente. Resumindo, era uma múmia viva e queria pegar o nosso bebê, o nosso pequeno Vladimir. Quando ela se aproximava, nós nos lembramos de Sara. Pegamos nossos patuás nas mãos, apertamos, abraçamos o nosso bebê e começamos a rezar. De repente, começamos a ouvir gritos de dor e lamento, os mesmos que vinham da floresta. E quando abrimos nossos olhos, vimos várias mulheres flutuando em volta daquela criatura dentro de nossa casa. Eram os espíritos das mulheres que se suicidaram ali por causa daquele monstro. Naquele momento, elas começaram a voar em direção àquilo e a despedaçar aquela bruxa de corpo seco bem diante dos nossos olhos. E cada pedaço arrancado era um grito horripilante da criatura, que logo se desfez em cinzas no chão. Depois, aqueles espíritos das mulheres continuaram ali, nos olhando, nos encarando, quando uma luz azul tomou conta de todo o quarto e no meio da luz apareceu Sara, a viajante cigana, a mesma que passou uma semana conosco. Ela olhou para os espíritos das mulheres e disse: "Conduzi vocês até aqui. Já tiveram sua vingança. Agora, voltem para a floresta e não voltem mais aqui. Deixem essa família em paz." Ela chegou perto do meu bebê, olhou para mim e disse: "É bom ter seus filhos nos braços, né? Agora só peço para você achar os outros bebês."
e desapareceu no clarão. Naquele mesmo dia, minha esposa enlouqueceu. Queria porque queria sair dali. Ela disse que queria ir embora. Não queria, não conseguia mais morar ali. Então, nós nos mudamos para a cidade. E como eu sou guarda, aliás, desde aquela época, né, eu era guarda dessa reserva, me dediquei a procurar os bebês, sem saber se ia achá-los ou não, e sem saber o que eu estava fazendo direito, né? Até que um dia, meu cão começou a farejar algo perto da cachoeira e começou a cavar. Então, escavei junto com ele. E quando desenterrei o que o cachorro tinha farejado, lágrimas rolaram dos meus olhos. Vi que era um crânio pequenino de bebê. Chamei a polícia local e várias outras ossadas pequeninas foram encontradas. E perto do local também foi encontrado uma gruta com um enorme caldeirão, ossinhos minúsculos e muitos artefatos de magia negra. Depois desse dia, os gritos de lamento e o choro da floresta diminuiu muito, quase todo, mas acho que ainda deve ter algum bebê que eu não consegui encontrar até os dias de hoje. Pois apesar de nunca mais nenhum bebê sumir e nenhuma mãe se matar nessa região, de vez em quando aparece alguém dizendo que ouve na floresta choro de bebê e uma voz de uma mulher a chorar e a gritar. Quando o velho senhor terminou de contar esse caos, nós estávamos com os olhos arregalados, olhando para ele. Estávamos perplexos. Então, chegou um guarda florestal, mais ou menos da idade do meu pai, e disse: "Chega de história, né, pai? Vamos dormir?" Ele se levantou, nos deu boa noite e foi para a barraca dele. Posso jurar, Índio, que vi um minúsculo patuá pendurado no pescoço do guarda. Eu nunca esqueci essa história e às vezes até sonho com ela. Boa noite, Índio. Meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato de hoje? Eu achei bem interessante, viu? Na hora que fala dos gritos das mulheres assim, eu até achei que o mal eram os gritos e saber que as mulheres só estavam procurando seus filhos, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do relato, pois a sua opinião é muito importante para mim. Estamos chegando a 2.000 inscritos. Conto com vocês para bater essa meta, pois o canal é feito com muito carinho para vocês. Ajudem a gente, compartilha, compartilha, compartilha. Vamos chegar nessa meta e vamos fazer aquela live para nos conhecermos melhor e trocar aquela ideia, falou? E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.